nós vamos dar sequência, então, ao estudo, essa série de estudos, né? Nós vamos falar sobre ministério e família, que é algo que é importante também nós encontrarmos o equilíbrio. Como ter esse equilíbrio entre o ministério e a família, que são duas partes importantes, né? E para a gente aprender um pouco mais também, vamos meditar no texto de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13 e 23, tem algumas verdades que o Senhor nos deixou nesse trecho para podermos aprender sobre isso, como alcançar um equilíbrio. E, aliás, a palavra, de tudo que for dito aqui hoje, uma palavra que deve ficar ali martelando na sua mente hoje, você pode anotar, a palavra-chave é equilíbrio, que é o que nós vamos falar hoje, sobre equilíbrio entre ministério e família. E o texto de Êxodo, capítulo 18, você pode estar lendo no seu smartphone, na sua Bíblia, ou na tela ali também, diz assim, ó. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a vontade de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Querido, só para a gente entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo aqui, a palavra fala que Moisés já tinha saído do Egito, já estava com o povo acampado, ainda estavam olhando, né, a terra prometida, não tinham entrado, estavam aguardando essa próxima etapa que se cumpriria em Josué. Mas enquanto eles esperavam, a vida continua. A vida deles continuou. E na vida, todo mundo tem problemas, não é? Eu tenho problemas, você tem também. E a palavra fala que Moisés, ele julgava o povo. Só que não era um povo pequeno, era uma grande nação, eram milhões de pessoas ali. E se você já acha que é difícil, né, resolver os problemas de um ministério, de uma igreja, de uma família, de um grupo, de uma cidade, imagina de um povo de um país inteiro. E tudo isso estava sobre as costas de Moisés. Mas a palavra também nos mostra que Jetro, que era o sogro de Moisés, ele trouxe Zípora, que era a esposa de Moisés e seus filhos, que até então eles não estavam com Moisés. Quando Moisés saiu do Egito, Zípora e seus filhos estavam com o sogro, estavam na casa do papai. Né? E aí, o papai, ali, né, o sogro Jetro vai levar: olha, Moisés, é tua responsa, você precisa cuidar da sua família. Mas Jetro, é interessante que quando ele chega ali, se depara com uma situação que estava toda errada. Ele fica indignado, falando: Moisés, o que você está fazendo? Que loucura é essa que você está fazendo, Moisés? Você vai se matar, você vai infartar. Se fosse no linguajar de hoje, né, você vai morrer de burnout. Alguns falam burnout, outros burnout, né? Você vai infartar, cara. Né? E eu me lembro até de uma vez que eu estava conversando com o pastor, que ele precisou infartar, foi o jeito de Deus chacoalhar ele para essa questão, né? E Jetro, ali já com experiência, e é interessante que Jetro também era sacerdote. Se você for ver no começo do capítulo que nós lemos, fala que Jetro era sacerdote de Midian, né, uma região.
Então Jetro também já estava nessa caminhada do pastoreio, né, de um outro povo, já tinha experiência. E ali uma questão mais ainda, porque Jetro vê ali a sua família. E Jetro, quando vê aquela situação, fala: Moisés, você precisa agir diferente. Você precisa dividir esse fardo. O que você vai fazer? Eu vou te dar aqui uma instrução. Se você entender que é de Deus, cumpra, faça isso, né? Divida com homens, né, que são valentes, homens corajosos, homens íntegros, homens, né, que amam o que é certo, homens que abominam a corrupção, mas homens confiáveis que vão te ajudar nessa caminhada. E ali ele já começa a criar uma hierarquia. Olha, você pega homens que vão cuidar de 1000, né, homens que vão cuidar de 100, homens que vão cuidar de 50 e homens que vão cuidar de 10. E aqui também nós já entendemos que Deus chama a cada um de acordo com a sua capacidade. Tem uns que vão cuidar de 1000, outros vão cuidar de 100, outros de 50 e outros de 10, e ainda assim todos estarão cumprindo com a vocação que Deus nos dá, né? Mas então nós vemos essa cena aqui, e aqui a gente pode extrair verdades para nós também como líderes. Queridos, eu confesso que antes de trazer isso aqui, eu apanhei primeiro. A palavra de Deus é o único livro que bate tanto quem prega quanto quem ouve, né? Todos nós aqui somos corrigidos. Então, isso aqui fala muito ao meu coração como pastor. Mas eu quero que você também olhe para o seu ministério. Nem todos são pastores, né? Tem outros aqui que são líderes de células, líderes de ministérios, né, líderes de departamentos. E essa palavra é para todos nós. As instruções que nós temos aqui é para todos nós. Inclusive em nossas famílias, em nosso trabalho. Aqui você tem princípios, né, como o pastor aqui falou no começo sobre a missão, a visão e valores, né, que por mais que algumas indústrias usem, algumas empresas usem, isso aqui é um princípio universal, que serve para nós como igreja. E aqui eu vou fazer o contrário. É um princípio bíblico, mas que também serve para o nosso trabalho, que você pode aplicar também ao seu trabalho e vai ser algo que vai ser bom para você. A primeira coisa, querido, que nós precisamos entender disso tudo é que, em primeiro lugar, Deus. Primeiro Deus, vocação e estratégia, né? Como assim? Moisés ele foi vocacionado por Deus. Isso aqui é inegável. Nós vemos em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, o chamado de Moisés. Deus diz assim para ele: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, o que é a vocação? O que é o chamado? É uma missão específica que Deus nos dá. Nós temos a vocação genérica, né, geral, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todos nós. Mas temos vocações específicas. Eu, por exemplo, eu falo que como cantor, eu prego que é uma beleza. Não é a minha vocação. O Senhor, Deus, naquele dia falou: não, você sai dessa fila aqui dos talentos musicais, né? Não me deixou entrar nessa fila. E da minha família, né, sou o único que não tem nenhum talento musical. Né? Deus não quis ser gracioso comigo nessa área, foi em outras áreas. E talvez você tenha um chamado nessa área. Tem um pastor da nossa igreja, me falha o nome agora, Faustini, ele é maestro, né? E muitas das músicas do nosso cenário foram compostas por ele. Ele é um pastor, mas também é um maestro, né? Tem um chamado nessa área da música. Já vi pastores que têm chamados em outras áreas diferentes. Trabalho com casal, trabalho com jovens, né? Ensino, e são diversas áreas que Deus nos vocaciona. E para Moisés, qual foi a vocação que Deus deu? Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Você vai ser aquele que eu vou usar através da sua vida, do seu ministério. Eu vou libertar o meu povo e vou levar até a terra prometida. Né? Então, isso aqui fica muito claro. Em primeiro lugar, você tem que ter uma vocação. Queridos, não está aqui no escopo, mas eu vou fazer um breve parênteses. Tem muita gente que se frustra no ministério porque está no ministério ao qual Deus não chamou. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava no seminário, em Fortaleza, a pastora Daça, agora pastora, na época também seminarista, né, me chamou para fazer companhia, que ela ia até uma outra igreja, ela não queria ir sozinha, eu falei: bora lá, vamos junto. Fui fazendo companhia para ela. E eu me lembro que, logo depois que a Daça pregou, uma jovem, ela ia cantar, né, e ela falou: estou lançando meu CD, né, algo bem simples, né, então dá o apoio aí. Só que é interessante que antes dela cantar, ela pegou um link ali com a palavra da Daça, e, queridos, ficou quase melhor que a mensagem da Daça, né? Falou muito bem, mas quando ela foi cantar, ao final do culto me deu vontade de chegar e falar para ela: querida, você está no ministério errado.
você prega muito bem, mas você canta mal, hein? A pessoa estava no ministério errado. Não adianta, eu não vou ali para o louvor, porque não é meu ministério, não é minha vocação. Eu não tenho talento para isso, glória a Deus, né? Para a alegria geral, o pessoal, não é minha vocação, não tenho afinação para isso. Eu amo cantar para louvar o Senhor, mas para mim, né? Porque eu não tenho esse talento para estar ali em cima. Mas primeira coisa, nós precisamos entender isso. Porque às vezes a tua vocação pode ser receber as pessoas na porta. Aí você fala, mas não dá tanto glamour, não dá tanto status. Eu queria pregar com o pastor Márcio ali em cima, né? Eu estava falando com o pastor Márcio agora, quando estava subindo, que eu gosto muito de ouvir as mensagens do pastor Messias. Porque, querido, ele fala 1h30 e você não cansa. Aquele homem tem uma habilidade que eu não tenho. É um talento que ele tem que é uma coisa de Deus mesmo, né? Mas nós precisamos entender isso. Realmente Deus havia dado uma vocação para Moisés. Moisés não estava entrando em algo no qual não era a função dele, não era o chamado dele. Deus chamou Moisés com a missão de libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo até Canaã. E aí também entra uma questão. Nós não podemos renunciar à vocação. Jonas já deixou isso bem claro para a gente. Quando a gente tenta renunciar ao chamado de Deus, as consequências são desastrosas sobre as nossas vidas, né? E Moisés até ele tentou argumentar com Deus. Êxodo 3:11, Moisés diz assim: então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés ali, ele não estava se julgando digno, não estava se julgando preparado para esse chamado. Mas Deus, não, o senhor tem que chamar alguém que seja alguém que tenha um poder militar, um general, ou então um líder de uma grande nação, né? Um político, um presidente, ou um outro imperador. Mas quem que sou eu? Na verdade, Moisés era tão fugitivo, né? Ele ia ter que voltar ao lugar do qual ele tinha fugido. Ali talvez até tivesse um medo de voltar para o Egito. Ele tentou, e muitas vezes, queridos, nós vamos tentar fugir da vocação. Eu me lembro que quando eu estava passando pela ordenação, ali tem o escrutínio, não, tem ali a sabatina, né? Onde a gente é analisado por toda a plenária da Assembleia. E aí perguntaram se eu já tinha pensado em desistir. Eu falei, todo santo dia. Porque realmente, queridos, às vezes a vocação, ela tem o seu peso. E muitas vezes a gente vai querer desistir. Muitas vezes a gente vai chegar e fazer a oração de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você não está isento disso e você não está em pecado, porque em algum momento chegou a pensar em desistir. Porque em algum momento começou a pensar, será que vale a pena? Tenho certeza que em muitos momentos Moisés quis jogar a toalha. Mas Deus não permitiu. E certamente Moisés sabia que, ai dele se fizesse isso. Paulo diz, ai de mim se não cumprir com o chamado de pregar o evangelho. Né? Ai de mim se não fizer isso. Então entenda, quando Deus te dá um ministério, quando Deus te dá uma vocação, você não pode abrir mão disso, não tem como passar a peteca para outro, né? E junto vem toda a responsabilidade. Aí Moisés, ele decide obedecer a Deus. Apesar de relutar, Moisés decidiu obedecer a Deus e o resultado foi um grande mover de Deus através dele, né? Porque Moisés decidiu obedecer, porque Moisés ouviu a voz de Deus, apesar dos seus medos e temores, ele foi, apesar das suas indagações, inquietações, né? Apesar das suas dúvidas, Moisés foi. E como consequência, Deus o usou para trazer libertação para o seu povo. E aqui Moisés já está com o povo liberto, perto já da entrada, do momento de entrar na terra prometida. Só que, queridos, aqui tem um detalhe. Moisés falhou em pedir a Deus uma estratégia. Olha só, é interessante que até aqui, até no começo, Deus deu estratégias para Moisés. Deus falou, olha, você vai lá e fala que o eu sou está te enviando. Deus falou, você vai pegar esse bastão que você tem aí, esse cajado, vai jogar, vai virar uma serpente. Depois, com as 10 pragas, Deus deu instruções, você vai fazer assim, você vai fazer daquele jeito. E tudo Deus foi dizendo para Moisés como ele devia fazer. E Moisés obedecia. E porque ele estava debaixo de uma estratégia de Deus, as coisas aconteciam. Mas sabe o que aconteceu aqui com Moisés? Moisés parou de pedir de Deus estratégia. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi de um pastor amigo meu, o pastor Walter Fiel, e ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração, e é uma verdade. Deus nos dá a vocação, mas aí a gente esquece que é Deus também que nos dá a estratégia.
E a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Bem, Deus me deu chamado, agora eu sou pastor, agora eu sou líder de uma equipe, agora eu sou líder de uma célula, e compete a mim fazer tudo. E aí está o engano, queridos. Porque pela graça vem tanto a vocação, quanto a estratégia. E muitas vezes nós falhamos, porque vamos para cumprir a missão de Deus com instrumentos humanos, com entendimentos humanos, ao invés de procurar de Deus a direção. Tá bom, Senhor, o Senhor me chamou, mas e agora o que eu faço? Eu estou diante do mar, o que eu faço? Qual que é a estratégia? E aqui nós vemos que Moisés, ele, embora tenha cumprido até então as estratégias de Deus, aqui ele falhou porque ele não pediu de Deus uma direção. Deus, o que eu faço? Eu estou cansado. É muita gente, eu não dou conta, eu sou um só. Qual é a estratégia? O que eu devo fazer? Mas Deus é tão misericordioso que mandou Jetro para dar a estratégia ali para Moisés. Moisés, não está bom do jeito que você está fazendo. Não está certo. E aqui é uma chave para os nossos ministérios, seja qual for o ministério que Deus te deu. Deus te dá a vocação, mas você também precisa pedir de Deus a direção, a estratégia. Uma coisa que eu vejo que é um perigo dos líderes, né, de grandes ministérios que já cresceram, bem-sucedidos, é quase querer criar um dogma com a estratégia que Deus deu a eles. E achar que a mesma estratégia que vale para o Rick Warren, que vale para o... me ajuda aí com o nome do pastor Billy Graham, né, e outros homens e mulheres aí que realmente fizeram grandes coisas em nome do Senhor, o erro é achar que a mesma estratégia deles vale para nós. Queridos, vou usar o Rick Warren, que eu não estou criticando, tá? Estou usando aqui um modelo que fica bem claro na nossa mente. Rick Warren, Tim Keller, né, Tom Rainer, são pastores de igrejas em outros países, em outros locais, com outra realidade. Se você for, por exemplo, para a África, a realidade é completamente diferente da nossa. É uma realidade totalmente, que talvez para nós seria até chocante. E se nós usarmos as mesmas estratégias, vão falhar. E até aqui uma questão, a vocação é algo de Deus para nós, é algo permanente, mas a estratégia, Deus vai usar de acordo com a vontade dele, e em momentos ele pode mudar a estratégia também. Às vezes a gente tem a mania, o hábito de querer, eu vou usar santificar aqui, mas eu queria usar uma palavra mais no sentido assim de se tornar, sacralizar, ótimo pastor, valeu pela ajuda, de sacralizar estratégias. A estratégia vem de Deus, mas não significa que é a mesma para todos, que é como se fosse um mandamento para todos. A cada um Deus vai dar direção específica. A vocação do pastor Márcio é diferente da minha, que é diferente dos demais irmãos aqui. Cada um tem vocações específicas, né? Moisés, então, ele falhou nesse sentido, porque ele parou de pedir estratégia de Deus, e a consequência foi que ele se sobrecarregou. Queridos, vou usar uma palavra mais amena aqui, porque tem crianças no recinto, mas tem crescido muito o número de pastores que têm desistido ao ponto de desistirem da vida. Você entendeu do que eu estou falando? Porque pararam de pedir de Deus estratégia e estão sobrecarregados. Eu gostei muito da palavra do pastor Danilo Mesquita, nós fomos esses dias ali em Marília, foi muito bom, porque ele falou o seguinte: muitos pastores, por não pedir de Deus a direção, não procurar de Deus compreensão, atropelam o andar da carruagem, e às vezes estão muito preocupados em fazer templos grandes ao invés de templos cheios de pessoas. E aí fazem antes da hora, se endividam, ficam sozinhos, cansados, e muitos chegam ao grau do desespero. Eu me lembro que alguns anos atrás teve um caso assim, de um pastor que desistiu da vida porque ele estava extremamente endividado por causa da construção da igreja. E não era o tempo. Certamente que ele tinha boas intenções. Não estou questionando as intenções dele. Mas nós temos que pedir de Deus estratégia. Deus nos dá tanto a vocação quanto a estratégia. Tem que ficar muito claro, né? E a estratégia que Deus havia dado ali era de dividir a carga com outros líderes. Por isso, sempre peça a Deus a estratégia para você cumprir com a sua missão. Beleza, Deus, o Senhor me deu agora a missão, eu tenho que fazer isso. Mas como fazer? De que jeito? Em que hora? Com quais pessoas? Né? E é interessante que o próprio Jesus faz isso. Antes de Jesus começar o seu ministério, ele gasta uma noite inteira em oração, pedindo do Deus Pai a direção para quem ele deveria escolher. E aí em seguida ele sai chamando os 12. E ali ele começa o ministério dele.
Mas Deus Filho, né? Mesmo sendo Deus, gastou um bom tempo em oração pedindo do Deus Pai estratégia, direção, como fazer, para onde ir, né? Porque o ministério de Jesus estava debaixo da direção do Deus Pai também. Queridos, agora uma questão também que é muito importante, ministério versus família. Qual é o mais importante? Segura a resposta, tá bom? Você vai se surpreender. Eu quero te convidar agora a usar um pouquinho a imaginação que Deus nos deu. Imagina que você é Jetro. Você já está meio bravo com Moisés, porque Moisés levou o povo e esqueceu da filha dele em casa, esqueceu da esposa em casa. E queridos, nós temos que entender que não era uma questão de algumas horas, alguns dias. A viagem era longa, então eram semanas, talvez até meses, né? Que a mulher de Moisés estava aguardando na casa do sogro de Moisés, que Zípora e os filhos estavam ali. E certamente Zípora já estava, né? As irmãs aí sabem do que eu estou falando, né? Mas Moisés não vai me buscar? Moisés esqueceu da família, né? Certamente que Jetro já estava com a orelha desse tamanho de tanto ouvir Zípora. E com razão, Moisés estava esquecendo da família. Aí Jetro chega lá, vou levar minha filha com os meus netos até Moisés. Só que quando ele chega lá, o que ele vê? Ele vê um Moisés que não tinha tempo para nada. E eu imagino que passou algum tempo até que Jetro percebesse. Certamente Jetro era um homem sábio. Passou algum tempo até que Jetro conseguisse entender o que estava acontecendo ali. Agora imagina você como pai, que criou sua filha, linda, bonita, maravilhosa, cheirosinha. Um dia foi até o altar, colocou na mão de um homem que diz, você vai cuidar da minha filha, você é o responsável. E aí quando você chega, percebe que esse homem não está fazendo o que deveria fazer. Eu quero te perguntar, como você acha que Jetro reagiu? Chegando lá e percebendo que Moisés estava sendo falho com a filha e com os netos dele. Que Moisés não estava tendo tempo para a família. Agora eu te pergunto, como você reagiria diante dessa circunstância? Se você fosse Jetro, qual seria a tua reação? Eu certamente ficaria extremamente indignado, ia falar umas quantas para Moisés. Rapaz, você tirou minha filha da minha casa para isso? Né? Lá ela era criada como princesa. Eu não vou aceitar nada menos que isso. Né? Certamente que Jetro estava ali vendo, e Jetro também, por ser sacerdote, compreendia muito do que Moisés estava vivendo, sabia o que Moisés estava passando, e provavelmente já tinha passado por isso também, né? E a questão também é como Deus reage. Agora eu quero que você saia do lugar de Jetro e se coloque no lugar de Moisés. Se você estivesse fazendo as mesmas coisas que Moisés, e Deus estivesse diante de você, o que você acha que Deus falaria para você? Juliano, eu te dei uma família e você não está cuidando dela. Por quê? Um dia nós vamos ter que prestar contas, né, de tudo que fazemos. Por que você não está cuidando da família que eu te dei, né? Queridos, nós precisamos manter um equilíbrio entre família e ministério. Nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos deliberadamente examinar, né, a nossa vida para que haja um equilíbrio. Lembra que eu falei no início, qual que é a palavra-chave? Equilíbrio. Que bom, vocês estão prestando atenção. É equilíbrio. E nós precisamos ter equilíbrio entre ministério e família. Às vezes as pessoas perguntam, né, qual que é o mais importante? A família ou o ministério? Eu quero te convidar a pensar de uma forma diferente. Eu creio que não se trata de qual é o mais importante, mas de que ambos são importantes e ambos precisam de equilíbrio. Porque a gente tem a tendência de ser 8 ou 80, né? E aí foi aquilo que o Adenilson colocou aqui no início, né? Tem gente que só cuida do ministério, tem gente que só cuida da família, né? E nem lembra do ministério, né? E, queridos, isso é desequilíbrio? Quando a gente entra nessa categoria de qual é o mais importante, o perigo é esse. A gente tender para um lado, ou só para a família, e a igreja eu vou quando me dá na telha, e o meu ministério eu deixo abandonado, ou então só ministério, e a família eu vejo quando dá tempo, ou então eu estou... Ou pior ainda, tem pessoas que aí entram numa falsa espiritualidade, ou uma incompreensão, que às vezes eu vejo que não é nem maldade, mas incompreensão, e aí acham assim, não, se eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar da minha família. Querida, a família é sua, responsabilidade é sua, não é de Deus. Né? Não foi Deus que casou com a sua esposa ou com o seu esposo, foi você.
Então nós temos que tomar esse cuidado, não podemos também nos tornar beatos. Beata, você lembra aquela figura da beata? Se eu estiver sendo injusto com as beatas, me perdoem. Mas é aquela figura da mulher que só fica dentro da igreja, ou então a irmãzinha do coque, mais temida que a irmã do coque, né? Que só vive nas rodas de oração e a família se acabando, já vi muito isso. Mulheres de oração com família destruída. Aliás, não sei se você sabe, mas boa parte dos traficantes são filhos de pais evangélicos. Pais que, infelizmente, não tiveram equilíbrio na sua vida ministerial e vida familiar. E isso é um alerta. Isso é muito sério. É preciso manter um equilíbrio na família. Eli, vocês lembram do sacerdote Eli? Falhou em não cuidar da sua família e por isso Deus não se agradou do seu ministério como sacerdote. Queridos, quando eu estava meditando aqui, preparando esse estudo, foi bem interessante, porque eu já conheço a história de Eli. Mas eu confesso que nem eu tinha parado para pensar dessa perspectiva. Deus rejeitou o sacerdócio de Eli, porque Eli não estava cumprindo com a sua função como pai, como chefe de uma família. Olha só o que Deus diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 28 a 29. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Queridos, olha que privilégio que Deus está falando. Eu te escolhi para ser meu sacerdote, para estar no meu altar, para queimar o incenso, as ofertas, né, diante de mim. Algo que era para poucos. Deus está falando, te dei um privilégio tão grande. E aí diz, e dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E é interessante que aqui o sacerdote, quando tinha o sacrifício, parte do sacrifício era o salário do sacerdote. O sacerdote comia do bom e do melhor, queridos. Ele tinha parte do melhor vinho, do melhor trigo, do melhor azeite, da melhor carne. Era um privilégio tão grande isso. Deus, ele está dizendo isso a Eli. Por que então, né? Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Só para a gente entender aqui um pouquinho o contexto. A palavra fala que antes do sacerdote pegar a carne, ele deveria queimar a carne, cozinhar e depois tirava-se a gordura e ficava com a carne, com parte da carne, não era toda ela também. Mas o que os filhos de Eli estavam fazendo? Enquanto o ajudante do sacerdote ali, os levitas estavam preparando o sacrifício, eles iam lá e metiam o garfo na panela e pegavam a carne para eles. E se alguém falasse alguma coisa, eles desciam, né, a porrada na pessoa, iam para cima mesmo, né, batiam no ajudante ali. Você vai querer me encarar, né? E eles estavam assim com isso, profanando a oferta de Deus. E o que Deus fala para Eli? Olha, Eli, você está tendo em maior honra os seus filhos. É interessante que é uma honra-desonra. Por que honra-desonra? Porque Eli não estava corrigindo os seus filhos. Não estava chamando a atenção deles. E o pior, né, não estava executando o juízo que deveria ser executado contra os próprios filhos. Aí Deus falou, olha, você está preferindo a honra dos seus filhos. Só que com isso, Eli não estava ali cuidando melhor dos filhos. Pelo contrário, ele estava sendo desamoroso. Porque o amor muitas vezes se manifesta na forma de correção. Na forma, né, de uma educação mais dura. Isso também é amor. Queridos, você deixar os seus filhos abandonados, você deixá-los livre, leve, solto, isso não é amor. Isso aí é você ignorar, é você desprezar, né? E por mais ali que, aqui quando Deus fala, está honrando mais os filhos, porque estava mais preocupado em agradar os filhos do que ao próprio Deus, né? Mas ali ele estava mostrando também desamor com os filhos. Querido, se você vir o seu filho fazendo algo errado, você vai deixar ele fazer? Mesmo sabendo que a consequência pode ser irreversível? Você deixaria uma criança brincar com uma arma carregada? Claro que não. Porque você sabe que isso pode trazer uma consequência, pode gerar morte, né? Você deixaria os seus filhos deliberadamente escolher ir para as drogas? Às vezes eu tenho que ser duro com meu filho. Tem dia que ele não quer vir para a igreja. Eu falo, você vai? Oxi, por que você não vai para a igreja? Né? Você vai lá aprender a vontade de Deus. É o melhor lugar para estar. Tem horas que eu tenho que ser duro com ele. Aí depois que ele chega aqui está tudo bem, né? Mas tem hora que a gente precisa ser firme. Ah, não, vou deixar meu filho escolher a religião quando ele crescer.
Você não deixa o teu filho escolher se vai para a escola só quando tiver 18 anos. Porque você sabe que a escola é o melhor. Por que você vai abrir mão do ensino da palavra de Deus, né? De educar os seus filhos no temor do Senhor. Então observe, queridos, que Deus fala da vocação de Eli, mas também mostra que ele foi descuidado com a família. Deus estava ali agora julgando Eli e o rejeitando, porque Eli estava rejeitando a sua família, estava sendo descuidado. É interessante que Deus não chama a atenção ali de Eli por causa do ministério dele, mas por causa da família dele. Né? Ele não repreendia os atos vergonhosos de seus filhos, e com isso ele estava desonrando a Deus. O erro dele não estava em não cuidar das coisas de Deus, mas estava em não cuidar de sua família, de não educar corretamente seus filhos. Olha que interessante, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Deus não estava rejeitando o ministério de Eli porque Eli estava sendo descuidado no ministério. Deus estava rejeitando Eli porque Eli estava sendo descuidado com a sua família, e isso estava também respingando no ministério. Isso na família pastoral é uma verdade, mas não é só na família pastoral. Nas nossas famílias, seja qual for a função, o cargo, o chamado, a vocação que você tem no corpo de Cristo, também respinga. Né? E olha o que 1 Timóteo, versículo 5, 8 diz. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Olha que coisa pesada. Se nós renegamos a nossa família, nós somos pior do que o descrente. Porque nós conhecemos a verdade. E se não praticamos, então estamos numa situação pior. Né? É muito sério isso. Queridos, eu me lembro que uma vez, eu estava lá em Maracaju, e um presbítero, né, o pai dele tinha falecido, aí ficou a mãe, e ele foi morar com a mãe. Né? E não estava dando certo. Tava Deus nos acuda lá, né? Famílias diferentes, situações diferentes, cultura diferente, embora fosse a mãe dele, né? E aí ele veio conversar comigo, preocupado, né? E falando, e eu perguntei, mas por que você foi morar com sua mãe? Ela falou, aí ele citou esse texto, né? Porque a palavra diz que quem não cuida dos seus é pior que o descrente. Eu falei, mas quem te disse que você tem que morar com sua mãe para cuidar de sua mãe? Você pode morar próximo, você pode ir lá visitá-la todo dia. Eu acho que você entendeu errado esse texto. E aí ele parou para pensar, depois de alguns dias ele mudou. Graças a Deus que ele ouviu, né? E aí tudo se apaziguou, né? Ele tinha entendido errado, ele tinha preocupação genuína, mas novamente faltou o quê? Pedir de Deus? Estratégia, direção, né? Então não é isso que Deus está te falando, né? Se for, tá bom. Às vezes pode ser estratégia de Deus, às vezes pode ser preciso, né? Mas ali não era o caso, tá, queridos? A questão é, nós temos que cuidar dos nossos. Nós não podemos fugir da vocação, mas também não podemos negligenciar nossas famílias. Nós precisamos ter o equilíbrio entre as duas coisas. E a dificuldade é porque a gente muito facilmente tende para o desequilíbrio, ou para um lado, ou para o outro. Manter o equilíbrio é um exercício constante. Queridos, olha só o que a Confissão de Fé de Westminster, para quem não sabe, a Confissão de Fé de Westminster é um dos nossos símbolos de fé, né? É um documento redigido, pastor, me ajuda aí, 1800, já mais tarde, né? É um pouquinho mais tarde. Mas que justamente foi um documento redigido ali por homens de Deus, né? Que procuraram colocar a nossa fé de uma forma mais simples de compreendermos e ensinar para os nossos filhos, tá? Então, se você tiver curiosidade, eu já li, te recomendo também a ler a Confissão de Fé de Westminster. Ali tem a fé cristã, né? De uma forma bem simples. Foi tudo pensado para ensinar. Tem também o breve catecismo, que é justamente pensado para ensinar as crianças. Um material muito bom, tá? Te recomendo a ler, tá de graça aí na internet. Mas o que a Confissão de Fé de Westminster mostra que os pais têm responsabilidade? Primeiro, criar os seus filhos no temor do Senhor. É uma responsabilidade nossa. O Ministério Infantil está aqui, e eu vou defender a Rúbia e o pessoal do MIB, né, Rúbia? O Ministério Infantil está aqui para auxiliar, para ajudar, mas não para substituir. Isso ainda é uma responsabilidade nossa como pais. E se você ainda não tem filhos, pega a chave. Anota, aprende, né? Nós temos essa responsabilidade de criar os nossos filhos no temor do Senhor, ou seja, de ensiná-los a ter respeito. E, queridos, vou dar uma coisa aqui, envolve tudo. A saber a hora de ficar dentro do culto, a hora de sair, a hora de ler a Bíblia, a hora de desligar o celular, né? A hora de levantar e cantar. É engraçado que tem gente que quer correr na hora da pregação e na hora do louvor fica lá com os braços cruzados, não abre a boca.
Isso é uma tarefa nossa. E, queridos, eu gosto muito que na nossa igreja a Santa Ceia é para as crianças também. Porque nós temos a oportunidade de chegar aqui com os nossos filhos e falar, filho, isso aqui representa o corpo de Cristo que morreu por nós. Ministrar aos nossos filhos o que está sendo feito. E, aliás, essa é a função. Não é só dar o copinho ali com os elementos para o filho ou para a filha, mas é ministrar, ensiná-los no temor do Senhor. Educá-los nos princípios cristãos, o amor de Jesus, a salvação, o pecado, a vida eterna. É uma responsabilidade nossa também, né? Educar os nossos filhos nos princípios cristãos, para levá-los também ao conhecimento da vontade de Deus e cada dia serem mais parecidos com Jesus. Eu lembro que tinha uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar. Aí, quero ser parecido com Jesus, né? Essa é uma tarefa nossa, queridos. E nós não podemos negligenciar. E também não podemos terceirizar. Que bom que existe um ministério infantil nessa igreja para nos auxiliar, nos ajudar, mas não para terceirizarmos a tarefa. Ensinar-lhes as escrituras e os valores morais e espirituais, ou seja, a oração, leitura da Bíblia, entre outras coisas. É uma tarefa nossa. Ensinar os nossos filhos a ler a palavra e ler com eles, né? Interpretar para eles, ajudá-los. E graças ao Deus maravilhoso que temos, que hoje tem muito material na internet. Tem joguinhos bíblicos, tem livros, bíblias específicas, né? Fantástico, eu gostei muito do material que a Ruby apresentou aqui, que está sendo usado com as crianças, um material fantástico. Eu queria muito que tivesse isso na minha época, porque na minha época a gente tinha que se contentar com a revista Peixinho. Quem pegou sabe do que eu estou falando. E não tinha muita opção. Mas ainda assim eu me lembro que quando eu era criança eu amava ir para a escola bíblica dominical. Era o dia que eu via os meus amiguinhos, era o dia que a gente pintava, era o dia que a gente tinha lição, era o dia que era o dia das crianças, porque nos outros dias não tinha atividade para as crianças. Hoje, graças a Deus, que a nossa igreja já tem essa visão mais ampla, né? E os nossos filhos são abarcados também. Guiá-los, discipliná-los e corrigi-los com amor e paciência, para que possam crescer em um ambiente saudável e em conformidade com os ensinamentos de Deus. Queridos, essa é uma tarefa nossa também, guiá-los, discipliná-los e corrigi-los. Nós precisamos fazer isso como pais, queridos. Eu sei que muitas vezes dói corrigir os nossos filhos, seja com umas palmadinhas quando preciso, cuidado, não exagera, tá? Seja com uma palavra dura, seja com um olhar que tem filho, que basta só olhar aquele olhar fulminante, né? Não precisa nem de mais nada, né? Mas tem criança que vai precisar de umas palmadinhas, tá? E, querido, isso é amor. Nós não podemos ver os nossos filhos caminhar para o erro e não fazer nada, porque um dia também seremos cobrados disso, né? Então, queridos, qual é a estratégia de Deus? Nós estamos falando desde o início aqui, sobre ter equilíbrio, e para ter equilíbrio nós precisamos de quê? Estratégia. Mas não a nossa estratégia, tem que ser a estratégia de Deus. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e estratégia para dividir corretamente a nossa agenda e cumprir com a nossa vocação ministerial e familiar. E, queridos, eu não estou dizendo que isso é fácil. Se você achou que o pastor Juliano vai ensinar os 10 passos para... Queridos, não tem isso, tá? É difícil. É uma tarefa... Oi? Não tem receita do bolo, não tem, né? Eu vou te dar alguns princípios, mas é uma tarefa diária. E que, como eu disse, o mesmo que vale para mim, pode não valer para você. Às vezes Deus tem uma estratégia diferente para o seu lar, porque seus filhos são diferentes dos meus. Meu lar é diferente do seu, a minha cultura, a minha educação é diferente da sua, né? Então nós temos aqui princípios, mas a estratégia é de Deus para a sua vida. Nós precisamos pedir de Deus estratégia, né? Porque como diz Tiago 1,5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. O pastor Márcio falou esses dias justamente sobre generosidade, né? Generosidade de Deus. E aqui diz que se falta nos sabedoria, para quem que a gente deve pedir? Para Deus. Porque Ele dá de conta-gotas? Não, porque Ele dá generosamente, né? E sem reprovações, e lhe será concedida. E é interessante que aqui fala que não é nenhuma condicional, é uma promessa. Se você pedir sabedoria, Deus vai te dar sem te reprovar, com generosidade, e será concedida. Não tem um se aqui, uma condição.
Porque Deus tem disposição e alegria quando pedimos sabedoria. Não foi à toa que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu todo o pacote. Salomão pediu sabedoria. E Deus ficou tão alegre e falou, olha, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar também riquezas, vou te dar fama, vou te dar um bom nome, vou te dar todo o restante que você não me pediu, porque você soube pedir a coisa que me agrada, a coisa mais certa para o meu povo, né? Salomão soube pedir a estratégia de Deus. E assim nós também temos. Queridos, algumas chaves aqui. Eu vou falar de algumas porque é claro que esse é um assunto que tem muita coisa para a gente abordar. Acho que não é nem o propósito. Mas vou te dar algumas chaves aqui para que você possa ter um equilíbrio na sua vida familiar e ministerial. Divida a sua agenda de forma proposital e equilibrada. Nós precisamos ter isso em nossas vidas. Dividir a nossa agenda de forma proposital e equilibrada. O erro é que muitas vezes a gente está vivendo a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E o Senhor, não é assim que Ele trabalha conosco, de qualquer jeito. Nós precisamos ter propósito em nossas vidas. Aliás, uma coisa que eu aprendi muito com o pastor Silas é justamente isso, né? Estar alinhado com a agenda de Deus, ter um propósito, porque Deus é um Deus proposital. E nós precisamos ter isso também na nossa vida. Porque a nossa vida, temos 24 horas para todo mundo, isso aí é muito democrático. Mas como você vai usar essas 24 horas, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa. Quando você fizer isso, aliás, você vai perceber que muitas vezes nós desperdiçamos tempo com coisas inúteis ou dividimos de forma muito desequilibrada. Ou damos muito tempo para o lazer, ou damos muito tempo para o trabalho, ou damos muito tempo para o estudo, ou damos muito tempo para o ministério, né? E o segredo é equilibrarmos um pouco para cada. Porque nós somos assim, nós não somos um ser monolíticos, né? Mas nós temos várias faces, várias facetas na nossa vida. Eu tenho o Juliano, pastor, eu tenho o Juliano, pai do Caleb e da Letícia, eu tenho o Juliano, esposo da Elisângela, eu tenho o Juliano, pagador de impostos, eu tenho o Juliano que precisa consertar a torneira de casa. E eu brinco com a minha esposa, ó, quando eu falo que vou arrumar, eu vou arrumar. Não precisa ficar lembrando de 6 meses, né? Gostou, né? Anota. Hã? De 10 em 10 meses. Brincadeira, tá, gente? Para descontrair um pouquinho. Mas nós precisamos ter equilíbrio em nossa agenda, né? Às vezes, eu percebo, eu não sei quanto contigo, mas eu tenho que lutar contra o YouTube. Eu descobri uma ferramenta que chama-se lá Bem-Estar, que você coloca lá quanto de máximo você pode pôr. E aí, quando dá aquele máximo, ele bloqueia. Foi a forma que eu achei para ter o equilíbrio. É o meu ponto fraco. Qual é o seu? Às vezes não é isso. Tem gente que gosta de pescar e quando pesca, se deixar, passa a semana inteira pescando, né? Tem gente que... Eu tenho um cunhado que ele gosta de arrumar carro. Se deixar, querido, ele fica o dia inteiro lá arrumando carro velho. É o hobby dele, né? E às vezes a gente gasta muito tempo com essas coisas. Eu estou dizendo que isso é errado? Você ter um tempo com essas coisas? Não. Estou dizendo que você não pode ser desequilibrado. Até o lazer tem que ter o equilíbrio. O trabalho tem que ter o equilíbrio, senão você vira um workaholic. Né? O ministério também. Jesus, ele nos deixou o seu modelo de vida. Ele tinha o tempo para a oração, ele tinha o tempo para sentar e comer, ele tinha o tempo para o lazer, para ir numa festa de casamento e ali ainda aproveitar e fazer um milagre, né? Jesus tinha tempo para todas as coisas, ele gerenciava a agenda dele aqui na terra. Divida o trabalho do seu ministério com outras pessoas, que foi isso que Jétro ensinou para Moisés. Querido, quando Deus te dá um ministério, Ele coloca pessoas na sua vida que vão te ajudar nesse ministério também. E você precisa aprender a dividir a tarefa. Nunca foi plano de Deus que você fizesse tudo só. Ninguém consegue, é impossível. É tão verdade que até na família, que é um espaço pequeno, Deus ainda nos deu uma... Eu estou falando da perspectiva do homem, né? Deus nos deu uma auxiliadora idônea. Porque Deus sabe que os homens sozinhos não ia dar conta. precisa dar ajuda, né? Querido, olha só, estou falando da perspectiva do homem, mas você, mulher, coloca na sua perspectiva também. E olha que papel importante. Caminharmos junto, marido e mulher, esposo e esposa, né? Um ajudando o outro, dividindo o ministério familiar, dividindo a carga. Nós precisamos, então, se preciso, peça ajuda para mais pessoas. Saiba que você não pode e nem precisa fazer tudo sozinho. Jesus chamou 12 para ajudar na caminhada.
Por que a gente acha que sozinho vai dar conta? Né? Nós precisamos de auxílio nos ministérios que Deus nos coloca, né? E queridos, nesse sentido, a gente precisa ter um pouquinho mais de cara de pau e chegar nas pessoas, ô fulano, preciso da tua ajuda aí. Claro, você vai pedir de Deus estratégia antes, tá, querido? Porque senão você vai colocar a pessoa errada do seu lado. Volto lá, ó, peça de Deus estratégia, não é segundo os seus achismos, mas segundo a direção de Deus. Jesus fez isso, faça você também. Peça de Deus direção para saber quem pode estar ao seu lado, né? Estabeleça prioridades. No texto vimos que somente as causas mais complexas eram levadas a Moisés. Ah, não foi? Aí, perfeito. Eu tenho que olhar mais lá para frente. Estabeleça prioridades. Moisés, o que foi ali que Jetro deu a ele a direção? E ele foi o instrumento de Deus. Moisés, as causas pequenas, você distribua entre os líderes. Os de 10, os de 50, os de 100, os de 1000. Agora, as mais complexas, traz até você. Você vai ser o STF. Você vai ser o Superior Tribunal Federal, né? E assim foi com Moisés. Foi o primeiro STF da história. Brincadeira, queridos. Mas é preciso, né? Aliás, na justiça é assim. Você tem o PROCON, você tem o Tribunal de Pequenas Causas, né? E aí tem as diferentes áreas também, área civil, vara familiar, né, outras áreas aí. E aí você tem os diferentes níveis, até chegar no STF, que quando chega ali não tem mais para onde correr, que é o nível máximo, né? No ministério você pode fazer isso também, tem coisas que é sua responsabilidade, e você não vai poder passar para ninguém. Se você é o líder do ministério, você é o líder do ministério, e você é responsável pelo seu ministério. Né? Uma coisa que nós precisamos entender, se o meu ministério erra, eu errei junto. Se o meu ministério acertou, eu acertei junto, a responsabilidade é minha. Agora, você distribui tarefas para as pessoas para te ajudar nessa caminhada. Graças a Deus que hoje tem as irmãs que estão cozinhando ali, daqui a pouco a gente vai estar se ajudando para lavar a louça, né? E cada um está dando um jeito aqui para ajudar com as crianças também. Mas já imaginou se eu tivesse que fazer tudo sozinho? Ia ser um fiasco. Como que eu iria fazer isso, né? Ia ser impossível. Então, estabeleça prioridades. Tem coisas, querido. Aliás, eu te convido, um dia eu quero trazer esse seminário aqui, se Deus permitir, eu quero uma hora trabalhar com os irmãos, eu tenho um material chamado Igreja Emocionalmente Saudável. Né? Uma hora eu quero trabalhar com os irmãos, é muito bom. Mas um capítulo desse livro fala sobre o dom do limite. Nós precisamos entender o dom do limite, saber até onde a gente pode ir e aceitar. E tem coisas que você vai ter que rejeitar. Uma outra coisa também, um livro que eu li muito bom, Nossa, me deu um branco aqui agora. Ele fala sobre essencialismo, lembrei, essencialismo. E uma coisa que eu aprendi com aquele autor é que tem coisas que você vai ter que abrir mão. Que você vai ter que falar, eu não posso, eu não consigo. E tá tudo bem. Está legal. Tem coisas que você não vai... Talvez o pastor, né, vai chegar para você numa coisa, né, num momento ali, e você vai ter que falar, pastor, nesse momento eu não consigo. Porque é o teu limite. Às vezes você já está com outras tarefas. Ou talvez em algum momento você vai se ver com tantos ministérios que você vai ter que falar, eu vou ter que abrir mão de algo para conseguir desempenhar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não é também certo você sair pegando todos os ministérios que colocarem na sua frente, porque senão você não vai conseguir. Né? Eu sei que em alguns momentos a gente faz algumas exceções, alguns momentos, e aí vem o outro ponto também, né, que é o seja flexível, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós precisamos também definir limites para que a gente possa exercer bem aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Especialmente estabeleça horários específicos para o seu ministério e para o tempo com a família. Ontem, queridos, quando estava preparando esse estudo, eu fiquei até um certo horário. Chegou um certo horário, eu deixei ali, fui para a piscina com a minha família. Tive um tempo com a minha família. À noite, quando eu cheguei em casa, eu terminei. Eu precisava ter um tempo com a minha família. A minha vontade era ir até o final, porque a gente se empolga, né? E fica horas e horas ali, não percebe. Mas eu precisava ter um limite ali também, no meu ministério. Né? Você precisa ter equilíbrio. Tem horas que nós precisamos falar até aqui. Claro, debaixo da direção de Deus, né? Seja flexível. Né? Claro, queridos, que não tem problema nós cedermos de vez em quando. Como eu disse, em alguns momentos a gente vai precisar ter um pouco mais de um ministério ali, em alguns momentos a gente vai precisar passar uma horinha mais, em alguns momentos eu tenho que chegar com a minha família e falar, olha, eu vou precisar de mais tempo hoje,
Depois a gente compensa. Olha, hoje é meu dia de folga, eu não vou poder folgar, mas vou folgar no outro dia. A gente compensa no outro dia, né? Tem momentos que a gente vai precisar ceder um pouco, ser flexível. E tudo bem. Mas isso não pode ser uma prática constante, porque senão você vai estar em desequilíbrio, né? Há momentos que você tem que ter essa maleabilidade, esse feeling, né? Essa sensibilidade, mas não pode ser o tempo todo. E finalmente, queridos, cuide de si mesmo, né? Lembre-se de cuidar da sua saúde física, muito bom lá as segundas-feiras do vôlei, né? Emocional, tem horas que você precisa conversar com alguém, né? Espiritual, você precisa ter tempo de oração, de leitura da palavra, de ouvir a palavra, né? Reserve tempo para práticas pessoais de bem-estar, como exercício, leitura e oração. A leitura, principalmente, nós brasileiros temos pouco hábito de ler, mas precisamos ter o hábito de leitura, de oração, né? de devocional. Enfim, precisamos equilibrar corpo e mente. Corpo são, mente sã. Tem muitas pessoas que têm a mente sã, mas o corpo doente. Tem pessoas que têm o corpo são e a mente doente. Nós precisamos ter as duas coisas. Queridos, para concluir, ministério bem-sucedido. Ministérios bem-sucedidos começam com famílias bem-sucedidas. Nós precisamos ter equilíbrio. E isso é uma chave, porque você precisa entender isso. Vai ter momentos, como eu disse aqui, que você vai ter que dizer não, mas há momentos que você vai ter que dizer sim. Há momentos, né, que você vai ter que julgar o que fazer e pedir de Deus estratégia para que você possa ser bem-sucedido, para que você seja bem-sucedido tanto na sua casa quanto na igreja, tanto no seu ministério quanto na sua vida familiar. Poderíamos falar aqui sobre trabalho também, mas eu acho que o princípio é o mesmo, não há necessidade, né? Nós precisamos ter o equilíbrio para tudo: trabalho, saúde, educação, igreja, vida com Deus. Que a gente possa aprender com o sogro aqui de Moisés, né? Com Jetro, que nós possamos desenvolver equilíbrio nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que tem tantos princípios. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos direciona. Muito pecamos quando não nos dedicamos a conhecer a Tua palavra, porque deixamos de conhecer as verdades, de conhecer as instruções, as estratégias do Senhor que nos levam a ter uma vida saudável. Pai querido, ensina-nos a cada dia a sermos pessoas equilibradas, crentes equilibrados, que tenhamos o tempo de rir e o tempo de chorar, o tempo de juntar e o tempo de afastar, como diz Eclesiastes. Que possamos ter um tempo de estar na igreja, o tempo de estar em casa, o tempo de trabalhar, o tempo de estar numa roda descontraída com os amigos. Que nós possamos ser pessoas, ó Pai querido, usadas pelo Teu Espírito Santo e direcionados pelo Teu Espírito para cumprir com a vocação que o Senhor nos dá. De modo que a vocação nunca seja um peso, mas seja um prazer, uma alegria, especialmente porque sabemos que o Senhor nos direciona e o Senhor nos fortalece para que possamos cumprir com a vocação que o Senhor nos deu. Assim nós oramos, Pai querido, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.